Sejam todos bem-vindos a mais um episódio no nosso canal Momento Católico. Hoje, no Momento Católico, vai ser especial que vai ter música. Hoje nós vamos receber o missionário católico Lucas. Tudo bem, Lucas? Olá, Verinha. Olá, querido telespectador que assiste o programa Momento Católico. Aqui me sinto honrado pelo convite, agraciado. Tá tudo bem, graças a Deus. Lucas, a gente já conhece mais ou menos você há algum tempo já, né? O Padre Marcos já faz mais ou menos algum tempo já que é seu amigo. Acho que você foi aluno do Padre Marcos, né? Fomos, fui aluno dele em 2009. Fui aluno dele em 2009 e depois, já para algumas disciplinas, no final do curso da Teologia do Bacharelado, aí eu também tive aula com ele. Fui aluno dele na Teologia Fundamental e fui aluno dele na Teologia Moral Social e Bioética, lá na Faculdade Católica de Fortaleza. E você estava fazendo antes, naquele período ali de 2020, você estava fazendo um mestrado na Itália, não era? Era um doutorado. Doutorado, em 2019, Em 2019 eu fui para lá, em 2019.2. Fui para a Itália. Eu recebi uma mensagem, um e-mail de admissão na Universidade Gregoriana de Roma, na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, por doutorado de Teologia Moral. E por causa da pandemia, né, você teve que voltar, né? Foi, porque eu não tive bolsa de estudos. Eu fui por conta própria. Eu peguei o meu FGTS, tinha um carro, tinha moto, vendi tudo. Peguei também o dinheiro das contas do colégio. Os colégios que eu trabalhava fizeram acordo comigo e me deram minhas contas. Eu troquei tudo por euro e fui fazer essa aventura, essa boa aventura. Mas eu não tinha bolsa de estudos, porque por questões burocráticas a Arquidiocese de Fortaleza ela não tinha como dar bolsa de estudos. Inclusive, para alguns padres também isso ficou limitado. A questão financeira, por causa da moeda mesmo, é muito mais cara, né? É muito mais caro e é muito dispendioso, sabe? Então, é compreensível que a gente, e principalmente como leigo, né? Que é mais escasso, né? E não tem uma dedicação exclusiva como um sacerdote, como um religioso ou uma religiosa, sabe? Então, eles priorizam isso. Até os programas também de bolsa, as entidades. Inclusive, tinha uma entidade muito famosa que ela suspendeu também as bolsas de estudo, até para leigos. Tinha leigos que pedia essa... A gente chama de entidade, mas o nome é agência, né? Agência. E ela também... Ela precisou fazer uns cortes e aí esses estudos da América Latina para Roma ou para a Alemanha, eles foram suspensos. Mas para o Brasil isso se tornou possível, mas América Latina para a Europa, não mais. Certo? Certo. E eu via na época, no seu Facebook, se eu não me engano, era o Facebook, você colocava que tocava em alguns lugares, né? Eu acho que era também para se manter lá na Europa, né? Já que Sim, não tinha bolsa, né? Foi um momento muito, muito, muito doloroso para mim, pessoalmente, na minha caminhada, porque eu fiz uma promessa com Deus. E a minha linha de violão sempre foi a MPB, a música popular brasileira, os grandes nomes da MPB, desde a Bossa Nova e todas aquelas gerações que se inspiraram também. E quando eu tive um encontro pessoal com Deus, eu senti a necessidade de eu renunciar a algo. Eu estava rezando lá com o pastor, né, do grupo de oração que eu participava. E aí, ele disse: meu irmão, vamos rezar comigo na capela? A gente foi para a capelinha.
lá na comunidade missionária Dom Bosco. Na época, a comunidade ainda não tinha o sacrário, hoje lá tem. Eu não participo mais de lá, mas é minha comunidade do coração. Sou muito amigo de lá. Maria, meu chão, vamos dizer assim, tudo que eu aprendi eu devo a essa comunidade. E daí a gente foi para o Monte Tabu, que é uma comunidade religiosa, vizinha, em frente ao antigo Dorotés, né? Que hoje é a Maurício de Nassau. E lá a gente rezando, ele disse: Lucas, Deus está te pedindo para que você renuncie a algo, eu não sei o que é, mas você sabe. E aí eu comecei a chorar. E aí eu disse, chorando para Deus no sacrário: Senhor, se tu queres que eu não toque mais as músicas do mundo, eu não vou tocar. E eu já tinha recebido proposta já para tocar em barzinho. Entendi. Sabe? Não que eu não goste de música, não que eu não vá para um restaurante, mas a questão de um voto particular, uma promessa particular. E lá, em Roma, por motivo de sobrevivência, eu tive que quebrar. E ficava muito contrito, porque tinha a questão do ganha-pão, porque eu precisava daquele dinheiro para pagar meu aluguel, para comprar a minha feira, para me manter na minha alimentação. Então eu via daqui do violão, né? E a gente sempre pensava também, né? Daqui a pouco vai voltar tudo ao normal, né? Daqui a pouco vai voltar tudo normal, vai tudo abrir novamente, né? Na época da pandemia também. E na época da pandemia Sim, acabou tudo, né? Aí ainda com essa mentalidade, aí pronto, eu ficava tocando. Quando veio a pandemia, não teve mais essa oportunidade para eu tocar. Não teve mais essa oportunidade. Antes eu até pedia, eu tive muita amizade com o pessoal lá da Canção Nova, dos missionários da Canção Nova lá no Vaticano. Vivia lá tomando café, almoçando lá com eles. Gente boa lá, a Cristiane, né, a Lízia, a Ana, né, tem um outro irmão lá que também está lá, o Joseano, que é paraibano, sabe? A gente tinha uma boa amizade, né, lá com o pessoal. E aí eu disse: meu irmão, se vocês souberem de um emprego para mim, que eu só quero tocar música do mundo, tocar música secular, eu não me sinto bem. Eu sou ministro de música. Aí disse: não, Lucas, a gente compreende. Mas, Lucas, Deus entende, porque sabe que você não tá querendo, como é que se diz? É sobreviver. E Deus sabe mesmo, porque todo domingo eu ia tocar na missa, lá com a irmã Tereza. Mas cantava em italiano ou era em português? Não, em português. Tocava música brasileira, porque os italianos gostam da música brasileira. Na missa? Ah, sim, na missa, você está perguntando. Na missa, sim, era na comunidade brasileira. Santa Maria della Lute. Ali, próximo a Trastevere. Certo? Tem o Rio E nos Teve. barzinhos era música brasileira também? Brasil é música brasileira. Mas eu não gostava de tocar. Às vezes o povo pedia: você gosta de cantor fulano de tal? Já eram músicas mais baladeiras ou músicas de músicas com erotismo. Não, com erotismo, né? Sabe? Com erotismo, com coisas de pornéia. Aí eu disse: não, isso aqui eu não toco, não. Esse negócio de, eu ficar bêbado, isso, aquilo, eu vou para tal lugar, essas coisas. Eu disse: não, esse tipo de música aí eu não tem jeito. Não quero, não. Eu só gosto de música de qualidade. Tanto que aí o povo até dizia: o Lucas é metido, o Lucas não toca esse tipo de música, não. Mas, claro, eu vou tocar música. É demais também, tem né? essência, já não era uma música que eu não queria mesmo tocar de coração, né? Entre amigos é uma coisa, mas assim, você ficar fazendo um ambiente ali que, né, enfim, eu não gostava, porque justamente para mim eu me sentia desarmado. Eu sentia como se tivesse tirado um colete espiritual de mim, sabe? É como se tivesse aberto ali as portas para as vulnerabilidades. Entendi. Entendeu? E realmente abriram, mas graças a Deus, de noite eu voltava para casa e levava sempre o meu rosário, não dizia para ninguém, mas rezava. O meu rosário do comprimento desse violão aqui. Né?
Mas mesmo assim pedi a Deus. Teve um dia que eu pedi a Deus fortemente. E eu sou muito devoto também da oração de Jesus, né? E da filocalia, né? Do peregrino russo, dos relatos do peregrino russo, né? Aquela oração ortodoxa, aliás, da tradição ortodoxa. E que eu ficava rezando. Eu disse, meu Deus, me tira disso, me tira disso, me tira disso, me tira disso, me tira disso. Se não for da tua vontade, me tira disso, me tira disso, me tira disso, me tira disso. E aconteceu que tirou. Não durou 2 dias. Sabe? E não durou 5 dias. E foi suspensa por causa da pandemia. E aí eu vi naquela situação toda. Houveram também alguns contratempos na faculdade para comigo. Não sei os motivos, mas houveram alguns contratempos por parte de alguns docentes. E quer queira ou não, a gente passa, quando a gente vai ao estrangeiro morar lá, a gente sofre algumas provações. E essa foi uma provação que eu sofri. E aí eu, juntando isso e juntando também essa questão, principalmente financeira, a ausência de bolsa de estudo e essa questão da pandemia, e o número de mortes lá estava muito alto, era 2.000 mortes por dia, sabe? A gente sabia notícia de Bérgamo, sabia notícia de Turim, sabia notícia de Milão, e ali em Roma não foi tanto, mas sabia notícias, e a gente ficava apavorado. E lá o alarme é muito mais, a mídia lá é muito mais exagerada e alarmante do que a brasileira, sabe? Muito mais temperamental. E aquilo deixava o telespectador nervoso, bastante atemorizado, nervoso. E eu disse assim, se eu morrer aqui e a minha família não me enterrar no caixão, é melhor morrer na minha terra. Eu vou voltar. E voltei no último voo, na última cadeira, 400 tripulantes, o meu violãozinho, o outro, não consegui nem levar a minha mala, não consegui, tinha que levar nas pernas, porque não tinha mais vaga. O meu violão, a aeromoça colocou, a comissária de bordo colocou no outro compartimento lá do avião, porque não cabia. Então foi assim. E aí eu voltei. Cheguei no dia de São José. Dia de São José aqui. O povo tava de um jeito que não tava... Foi no dia que fechou tudo aqui também, dia de São José. Foi. Parece que não tava acontecendo nada. Sabe? E eu apavorado. Eu disse, meu senhor, use máscara, pelo amor de Deus. Sabe? E até minha mãe, minha tia, não, você vai ficar aqui em casa. É porque lá chegou antes do que aqui, Lucas. Justamente, o povo não sabia. Aí eu disse, vocês não estão entendendo a gravidade, não? Vocês não estão entendendo a gravidade da coisa, não? Poxa, você sabia que a minha mãe já era mais de sexagenária, mais do que sexagenária, septagenária. O meu pai, com comorbidades. Minha mãe não tinha, mas meu pai tinha. Meu pai tem. E aí, uma situação dessa, se eu tivesse, que ninguém sabia que tinha. E a questão da transmissão, de você estar infectado, mas não ter sintomas, a questão da infecção assintomática, e você passar pelo contato. Quando eu vi a minha mãe, 1 mês depois, eu estava até receoso de abraçá-la. 1 mês depois de quarentena. Eu fiquei 1 mês e 15 dias solitária. Minha tia vinha deixar comida e vinha me ajudar a fazer as coisas, se me indicar. Não entrava na casa. Depois dos 15 dias, fui para a casa dela. Depois desse tempo, eu fui na minha mãe. Aí eu voltei para casa dos meus pais. E você que nos acompanha, cante. Se você sabe esta música, cante conosco. Vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.
Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. O Senhor... E assim, e aí qual era a música que você pensava nessa época? Clamava muito o Espírito Santo. Então, essa questão da música em relação à oração, até dentro da missa. Claro, dentro da missa o programa coloca ali de acordo com o que a igreja pede. Tempo litúrgico, o né? tempo litúrgico, tá entendendo? E dos momentos, tudo mais. Mas, por exemplo, no momento do dia a dia, o que eu clamava, me lembro daquela tudo posso naquele que me fortalece. Eu pedi muito o Espírito Santo, sabe? Vem Espírito Santo, vem sobre nós, por exemplo, aquela... Vem Espírito Santo, vem sobre nós, como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Liberta-nos de toda opressão. Batiza-nos com óleo da unção. Reinflama os carismas com fervor. E por aí vai, sabe? Aí eu clamava também. Eu comecei também a fazer live pelo Facebook, algumas vezes pelo Instagram. Rezava os textos, sabe? Texto da misericórdia. Eu rezava o texto meio-dia e rezava o texto da misericórdia às 3 da tarde. Sabe? Toda a vida. Tinha até alguns padres que me acompanhavam. Olha aí. Sabe? Tinha até alguns padres amigos meus que me acompanhavam. E tu tocava também? Tocava também, cada mistério. Tinha vez que o texto durava... Eu não fazia uma live cronometrada, organizada. Tinha vez que demorava bastante, sabe? Passava, por exemplo, o texto da misericórdia, começava às 3 da tarde, ia terminar às vezes 20 para as 4 da tarde, né? Porque aí eu clamava misericórdia de Deus e as músicas, tá entendendo? E falava, proclamava, e cada mistério... Não existe contemplação do mistério, mas a gente oferece, né, os mistérios no texto da misericórdia e pedimos para isso, para a Itália, para o Brasil, para a situação do Brasil. Pessoas pedem oração e aí eu dizia lá, faça seu pedido de oração, e as pessoas, por mim que tenho uma pressão alta e a minha pressão está aumentando cada vez mais, por mim que eu estou gripada, pelo um vizinho, pelo um primo, pelo um parente que está no hospital, internado. Então a gente começava a clamar, sabe? Sempre buscava notícias boas, porque isso também melhora. Para a gente ter esperança. A oração ela também precisa levar a gente a ter esperança, né? A gente tem que ter cuidado para que os lamentos eles não nos levem para baixo, mas que esse lamento a gente encontre o alento em Deus e Ele vai nos dar uma esperança, sabe? E, né, baseado nisso é que eu comecei a estudar o livro do Apocalipse mais ainda, porque na teologia a gente aprende mesmo que o livro do Apocalipse não é o livro do medo, não é o que o povo fala, mas é o livro da esperança, certo? O imperativo no livro do Apocalipse é a esperança. E por causa disso eu também escrevi sobre isso e teve um encontro de letras clássicas da UFC que eu enviei um trabalho, fiz uma comunicação sobre a pandemia e era o povo chorando, sabe? Aí. Se emocionando por causa dessa... Eu também me emocionei porque foi uma apresentação, um trabalho científico, mas foi visceral, né? Foi daqui que foi vivido. Enfim, e depois... mais na frente virou projeto para o doutorado, porque hoje eu faço o doutorado na Católica de Pernambuco, na Universidade Católica de Pernambuco. E o tema é sobre a pandemia.
O tema é pandemia. O tema do meu doutorado é o Papa Francisco e a pandemia. A atuação dele na pandemia. Porque eu me lembro bem, né, que você veio da Itália. E lá na Itália, a pandemia foi mais, assim, foi antes do que chegou no Brasil. Foi. Não sei se também, que é porque no Brasil o pessoal queria mesmo era curtir o carnaval e abafou, entendeu? Lá não tem nem carnaval. Pois é, aí já assim, talvez tenha sido por isso que as notícias só chegaram depois aqui também. E vem cá, Lucas, e você também é compositor, né? Você aproveitou essa época para compor, ou você compôs antes desse período, ou foi depois? Ou você sempre compõe? Verinha, olha, eu compus muito pouco nessa época, certo? Fiquei mais dessas músicas que eu já escuto, que eu já vivencio, mas eu também já compunha. Tenho composições, de vez em quando eu componho. Canta na missa, né? Uma delas, né? Canta na missa, de vez em quando tem música que o povo não sabe. Tem uma aluna minha, que é a dona Alba, aí ela pergunta, essa música é tua, Lucas? Eu nunca ouvi essa música. Eu disse, dona Alba, essa música é minha. porque eu faço de acordo com a liturgia. Ano passado, na missa de Corpus Christi, a música era minha, sabe? Então, às vezes existem os momentos que me inspiram, né? Impulsionam também para a gente compor. E as composições ultimamente estão sido mais voltadas para missa. Mas eu tenho composições, eu fiz muita composição assim, voltada para missão, evangelização, chamado de Deus, sabe? Muita nesse viés de inspiração. Tenho também de Nossa Senhora. Eu estive uma vez cantando a missa na casa da mãe do Padre Marcos, na segunda-feira, e eu vi aquela situação ali dele, em cada pedido que as pessoas faziam para Nossa Senhora, e cada flor, e cada momento, em cada cidade, ele dizia, Deus abençoe, ele pegava a flor e Deus abençoe esta cidade, Deus abençoe essa cidade, Deus abençoe essa cidade. E dali surgiu também uma música, certo? Pode tocar, né? Pode, por favor. Essa música surgiu assim. Vamos ofertar estas flores para Nossa Senhora. Aceita, ó Mãe, os pedidos de quem te implora. Pede a Jesus que transforme ao chegar a hora. As Ave Marias são rosas para Nossa Senhora. Por aí vai, né? Juntando as flores para Nossa Senhora, aceita ao meus pedidos de quem te implora. Peguei a passagem da autorrevelação de Jesus encanado, o primeiro sinal. Pede a Jesus que transforme ao chegar a hora, porque Jesus disse, né? Mulher, não chegou a minha hora, ainda não chegou a minha hora. Minha hora não chegou. Então, pede a Jesus que transforme ao chegar a hora. E cada Ave Maria que nós rezamos são rosas para Nossa Senhora. Por isso o nome Rosário, né? Porque cada Ave Maria que a gente reza é uma rosa para Nossa Senhora, né? Dizia o Santos, São Bernardo, se eu não me engano. Então, foi isso. É isso. A gente também, de vez em quando, faz essas inspirações aí. Tem essas inspirações, perdão. E Nosso Senhor manda essas canções aí. Eu digo que são deles, né? O dele, do Espírito Santo. Mas, claro, ele também usa a nossa inteligência para encaixar e... Para compor, né? Para compor, fazer sentido, isso, né? Para fazer sentido. Aí, pronto. Eu tenho também muita composição assim. Vejo o momento, vejo a situação,
E aí, compõe. Na época lá na Dom Bosco surgiu assim. A tia Marilza, ela pediu para compor, olha, precisamos compor uma música para nossa comunidade missionária Dom Bosco, missionários, aquilo, aí lá vai. Fazia a música baseado naquilo, né? Por exemplo, tem uma música que é assim: vocação é o chamado que Deus faz ao teu coração, dizendo: deixa tudo e vem me seguir. É pôr as mãos no arado e não olhar para trás. É pegar a cruz e seguir o rumo, sem temer e sem desistir. Por um amor incondicional, é algo bem além do normal, que te faz tomar uma decisão de doar-se pelo irmão e de ser um missionário e plantar o amor de Deus sem hesitar em se doar, pois sua missão é amar e doar tua vida àquele que por ti já doou, que se chama Jesus, o Salvador, e semeou a mais linda vocação do amor. Por aí vai. Aí fazer música nesse sentido, né? Tem música também da Dom Bosco, assim, muito forte, é essa. Tem essa aqui também. Essa primeira se chama Definição de Vocação. É um nome estranho, né, para um título, mas porque ela fala, né, vocação, chamado que Deus faz ao teu coração, dizendo: deixa tudo e vem me seguir. É por as mãos no arado e não olhar para trás. Justamente aquilo que nosso Senhor falava em relação à vocação. Aquele que põe o arado, põe as mãos no arado e olha para trás, não é digno de ser meu discípulo. Aquele que ele vai dizer: Senhor, onde moras, né? Ele diz: as raposas têm suas toctas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A segunda parte dessa música vem dizer isso aqui, né? Deixa que os mortos se enterrem e não terás onde repousar. Pega teu barco e lança tua rede rumo às profundezas do mar. É justamente isso aí, né? O barco, um símbolo clássico da vocação. O mar também é um local, um lugar vocacional, né? Vocacionante, vamos dizer assim, porque nos impulsiona ali para o mar. Jonas Abib, Padre Zezinho, e tantos outros compositores sempre colocam o mar, né, ali. Por quê? Porque está na Bíblia, né? É bíblico isso. Nosso Senhor chamou os discípulos para serem pescadores de homens. Eles estavam arrumando as redes, ajeitando as redes, e imediatamente deixaram justamente para pescar homens. Então, tem todo esse sentido aí, essa teologia aí do mar. E aí a gente colocou, encaixando, deixa que os mortos se enterrem, deixa que os mortos... Senhor, deixa enterrar meu pai e minha mãe para te seguir. Não, deixa que os mortos enterrem seus mortos. E tudo. E a gente colocou bem direitinho aí. Às vezes essa parte, né, parece até assim, né? Enquanto meu pai e minha mãe não morrer, eu não entrego assim minha vida à igreja, né, a Deus. Vou ficar aqui na minha vidinha, mas talvez até você vá antes dos seus pais, pois né? Justamente. Por exemplo, papai teve AVC 1 mês antes de eu ir, 2 meses antes. E aí eu perguntei para minha mãe, né? De ir para a Itália. Eu perguntei a minha mãe e meu irmão: e o que é que vocês acham? Eu só vou com a opinião de vocês. E aí disse: não, você vai. Você vai porque se ele tivesse morrido também você iria. Então você vai. Ela se programou, então vai. Foi muito duro, tanto para mim como para minha mãe. A gente tem uma ligação muito forte. A minha mãe, eu sempre tive essa companhia com ela. Meu irmão foi morar no Rio de Janeiro quando eu tinha 17 anos, passou 10 anos no Rio de Janeiro. E o papai vivia no alcoolismo, tinha uma vida de adultério. Então,
o amigo dela era eu. Sempre assim. E ainda sou. Sabe? E ainda sou. E para sair desse jeito, as pessoas me contam que toda vida que ela terminava de falar comigo, ela começava a chorar. No telefone? No telefone. Toda vida. Toda vida. Mas quando eu a vi chorando por causa da pandemia, eu disse, não, agora não dá mais não. Agora eu sei que ela tá sofrendo e é muito. Por conta dessa situação pandêmica e do meu pai lá, enfim. Então, aquelas circunstâncias que eu falei outrora também corroboraram para isso, mas essa aqui também foi muito forte. Lucas, assim, em relação àquele título que você disse, né, que você está fazendo no doutorado, que é a pandemia, né, nessa época do Papa Francisco. O tema Mas eu vejo também, por exemplo, o Bernardo Pires Kuster, né? Sim. Ele lança muitas perguntas, porque hoje em dia, assim, às vezes os católicos não sabem responder o básico. Sim. Aí tem muita gente que se diz assim, eu sou ateu, porque se Deus existisse, não existiria o mal no mundo. Se Deus existisse, não haveria tido a pandemia que houve. E o que é que você pode responder, Lucas, tendo vivido tudo isso? A pandemia ela foi a consequência da ação da humanidade. Por exemplo, começando pelo âmbito da ciência, para a gente notar como vai convergir com a fé. Tem um infectologista muito conceituado a nível de mundo, chamado Stefan Cunha Uivari. Inclusive, se você pode conferir aí no Google, é um dos livros mais vendidos sobre pandemia, é o dele. Certo? História da pandemia, pandemias e humanidade em risco. A história do mundo contada pelo vírus, sabe? E Varinha é muito interessante porque ele vai dizer o que? Ele vai dizer que isso foi consequência do que a humanidade viveu. Existem regiões do mundo, continentes, e até nós mesmos, muitas vezes, nos esquecemos do básico, a higienização. Vamos lá na peste bubônica. A peste bubônica durou 4 séculos. A peste bubônica dizimou 1/3 da população europeia. Pelo simples fato da questão da higienização. Era questão de rato, é? Justamente, a bactéria Yersinia pestis, que vivia na pulga do rato, era a hospedeira da pulga do rato. Mas até se descobrir que era o problema era esse? Até se descobrir. Mas animais que são detritívoros, que comem ali os detritos, que convivem junto às casas. Hoje, atualmente, nós vemos reels de vídeos na internet, TikTok, Instagram, em tudo, nas redes sociais, de locais ainda hoje em continentes, certos continentes, não vou dizer os continentes para a gente não ficar levantando preconceito, mas em condições precárias que os ratos ainda convivem ali, a pessoa fritando um pastel, fazendo outra coisa, e os ratos ali, inúmeros ratos, convivendo com isso. E existe também continentes que comem ratos. Existe a cultura de comer rato. Porém, não existe o problema, a questão da higienização, que é tremendamente visível ali. E o comércio desses produtos, dessas carnes não higienizadas. Animais silvestres que portam vírus desconhecidos e que geraram essas epidemias e pandemias. Bactérias, no caso da peste bubônica, peste negra, e de outras, no caso como a SARS-CoV e as suas variações. O da SARS, né? O vírus que provoca a SARS. A SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Grave.
COV é coronavírus, né? Que é a sigla. Covid. Covid, doença do coronavírus. 19 porque surgiu em 2019. Entendeu? Então, assim, a humanidade precisa também se cuidar nessa questão da higienização, na vacinação dos animais domésticos que são comercializados. É preciso fazer isso, sabe? E não, eu quero saber, eu quero vender, eu quero lucrar, sabe? Então isso é consequência da humanidade. A humanidade precisa repensar nos valores, certo? Valores que, logicamente, são cristãos, mas que também são humanos, que também E não ficar jogando a culpa em Deus, né? visam bem. E não jogar a culpa em Deus, jogar a culpa no castigo, como, por exemplo, aconteceu naquela época do medievo, né? Porque isso é fruto na época do período medieval, né? Porque isso é fruto de uma má interpretação. Hoje a gente tem, graças a Deus, tem a ciência teológica também, ela evolui. Então, existem escolas bíblicas, escolas que escreveram os livros, né, escolas literárias que se chamam, que justamente justificava o pecado, ou justificava a peste ou a desgraça pelo pecado. Então, o ser humano pecou, o ser humano está vivendo isso aí, o que aconteceu, o povo hebreu foi para a Babilônia, foi para na Babilônia porque pecou. Não foi porque Yahvé perdeu para Marduk. Não, porque Yahvé é mais poderoso. Ele tirou a gente do Mar Vermelho. Então foi porque a gente pecou. Aí vai atrás. Aí vem o livro de Jó para dizer que isso aí não tem nada a ver. Porque o Jó não fez nada. E os amigos dele ficaram dizendo, porque tu fez alguma coisa. E até ver um jovem dizer, quem é você para compreender os desígnios de Deus? Ele castiga, ele faz o que ele quer. Mas mesmo assim o livro fica sem resposta. Embora que o Jó ficou com uma nova família e com novos patrimônios. Não, mas o drama ainda continuou, ficou sem resposta. Ninguém respondeu ali no livro. Para justificar, para fazer refletir, para o leitor refletir que é um mistério essa questão do drama humano. Mas existem, como por exemplo a questão do acidente automobilístico, que a pessoa está andando aqui dentro dentro da sua faixa, e com todos os cuidados. Com todos os cuidados, com o seu cinto de segurança, e chega um outro carro em alta velocidade e acaba com a vida. São dramas que não dá para a gente responder, que não tem resposta. O cristianismo não tem resposta. A resposta vai ser lá no Novo Testamento. Aliás, o Antigo Testamento não tem resposta. O cristianismo vai ter resposta no Novo Testamento. Quando um homem caído, assaltado, o que foi que aconteceu com ele? Um homem caído, assaltado. Foi o bom samaritano? Foi o bom samaritano. A resposta vai estar ali no bom samaritano. E a resposta também vai ser a ressurreição. A ressurreição é justamente... a fé na ressurreição é justamente aquilo que também nos dá a resposta que nos justifica. Mas voltando, e aí o que acontece? Por exemplo, nesse caso não foi um drama que não, foi um conjunto de situações, de práticas sistemáticas que o mundo está levando, que precisa ser repensado. Para onde é que nós estamos indo? Veja só, logo depois de uma pandemia, aliás, nem fim da pandemia, os países já declaram guerra uns com os outros. Quer dizer, as coisas estão viradas de cabeça para baixo. Então, a valor da fraternidade, ninguém mais se reconhece como um irmão do outro. Ser humano. Eu não estou falando dessa fraternidade às avessas, não.
Porque muitas vezes as pessoas hoje, infelizmente, preferem ser irmão do animal, do papagaio, do gato, do cachorro, do que ser irmão das pessoas, do outro. Da mãe, do pai. Da mãe, do pai, esquece. Né? Só quem me entende é meu bicho de estimação. E não é verdade. Entendeu? Todo mundo, a gente precisa uns dos outros. Certo? E ainda coloca São Francisco aí para ser o defensor desse modo de viver. E não tem nada a ver. Ecoteologia. Tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Então, e muitas vezes a gente precisa fazer também pensar essa fraternidade como São Francisco mesmo pensou. Mas como São Francisco pensou mesmo. Certo? De ser o último dos últimos. De valorizar as pequenas coisas. Não é pão e circo, não é... É justamente isso aí. É promover a vida humana. Como diz São Francisco, se você quiser seguir a Deus, faça poucas coisas, mas faça bem. Como diz aquela música, né, do Padre Jonas, né? Que justamente fala disso, de fazer as pequenas coisas, né? Que vai... Deixa eu pegar um toque melhor para mim. Se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Pronto. Faça as poucas coisas. Não é só para plantar árvore e esquecer dos outros, não. Só porque os outros pensam diferente de você, você agora vai descartar. Sabe? Hoje é essa guerra ideológica tremenda, uma picuinha tremenda. E o povo ainda passando fome. E você não está fazendo nada. E o povo na guerra. E você não está fazendo nada. Sabe? Você que eu estou dizendo é... Você, telespectador... Né? A massa. A massa. Você, o que eu estou falando, você é a massa. Entendendo que fica nisso aí e não está fazendo nada. Sabe? Eu vou fazer pelos animais e tudo mais, aquilo outro, esquecer as pessoas. Mas como é que você quer que os animais sejam cuidados por quem? Por pessoas. E por que você também não cuida das pessoas? Por que você também não ama as pessoas? É tudo muito vertido. A gente precisa voltar mesmo. É um outro lado, né? O outro lado que só pensa no lucro e o outro lado que está já de cabeça para. A gente precisa de um equilíbrio. De um equilíbrio. E é justamente isso que a gente viu nas posturas do Sumo Pontífice em relação à pandemia. E por quê? Porque tem a doutrina da igreja ali. Doutrina social da igreja. Fraternidade. Contra isso. Destinação universal dos bens. Não significa que agora a terra não é de ninguém, não. Não é isso. É o fim. Para que ela está servindo? Para que você está produzindo? Sabe? Você está produzindo para quê e para quem? E você está valorizando aquelas pessoas que estão produzindo alimento? Sabe, é todo um conjunto, velho. Não é para deixar aresta nenhuma, não, sabe? Não é agenda ideológica, não. Porque a agenda ideológica muitas vezes deixa aresta. É só aquilo ali e acabou-se. É mandamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e por aí vai. E tem que seguir aquilo ali. E não pode, sabe? Não. O valor, ele é universal, ele tem que estar preenchido. E isso que a doutrina da igreja, ela faz de um modo belíssimo. Porque ela vai desde lá do começo da história. Sabe? Ela vai desde a patrística. Aí ela pega ali os fundamentos nos medievais. Aí vem nos doutores, vem nos concílios e chega até hoje para nós. Ou seja, vamos dizer, para nós está mastigado, como diz o popular.
A gente agora precisa estudar um pouquinho e ver o quanto é belo isso aqui, ó. Catecismo. E tá tudo aqui. Tem coisa que não tá tudo aqui, mas tem coisa que tá. Os valores universais. Tá entendendo? E que precisam ser colocados em voga. Na pandemia, ele fez um ciclo de catequese e justamente colocou cada valor contido ali na doutrina social da igreja. E foi bem claro, a igreja não tem competência para dizer como se deve agir. Isso aí cabe às instituições de saúde. Olha a ética. Olha a ética. Esperar pela palavra da ciência. Sabe? Para justamente ter um subsídio ali a partir da ciência e tomar uma atitude e dar um parecer. Isso aí é uma coisa belíssima e que os líderes religiosos não fizeram. A pandemia é uma tática do demônio para pôr medo nas pessoas, para pôr medo em você. Isso aí é porque as pessoas fazem voodoo. Nas cartas disseram. Nós estamos num país laico, nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Verdade. Mas a gente tem que ter cuidado para não usar a religião como uma ferramenta para botar medo nas pessoas. Ou ferramenta para deixar as pessoas viverem na incoerência. Isso é preciso, a gente tem que cuidar disso aí. Prudência, né, não faz mal a ninguém. A gente precisa ser sempre prudente. Claro, existem momentos que a gente precisa ser ousado. Assim, passos à frente. Passo à frente, desculpe. Mas a gente precisa também ter prudência na hora do falar, na hora do discurso, sabe? E aí a gente encontrou, viu essa contundência ali da igreja falando sobre isso. E não voltando ao castigo medieval, como a gente pesquisando viu. Isso é fruto do castigo. Eu sou professor também em escola particular. Hoje eu praticamente não estou mais em sala de aula porque as minhas atividades hoje no colégio onde eu trabalho, elas são mais voltadas à pastoral, né? Mas quando eu estava em sala de aula, eu perguntei aos alunos, para a pandemia, em termos de religião, o que foi para você? Ora, quase unanimidade. O Apocalipse. O Apocalipse, que eu disse que o imperativo é a esperança, o Apocalipse para eles é a questão do medo, porque sempre foi colocado essa questão do medo contido no Apocalipse. Justamente fruto de quê? De uma leitura errada do que aquele livro quer nos dizer. Totalmente errado. O livro está mostrando a Jerusalém Celeste. O livro está mostrando que os eleitos de Deus, eles devem perseverar até o fim. Mas mostra também a perseguição, né? E que o cristão mesmo, de verdade, ele vai ser perseguido. Certo? Mas aqueles que são perseguidos e que dão testemunho, as suas vestes serão alvejadas pelo sangue do Cordeiro. E aqueles e os eleitos estarão sentados à mesa com o Cordeiro. Felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Ou seja, a nossa alma vai ser esposa do Espírito, vai ser esposa do Senhor ali no altar. A gente não pode, a força do cristão é a Eucaristia, é a Santa Missa, é o que vai nos tirar o medo. É como diz a música lá, baseada no profeta Elias: eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou a tua força. Eu que te dou força na caminhada. Mesmo nas perseguições, mesmo em qualquer peste, eu sou a tua força. E vai passar. Porque tiranias passaram no mundo e passarão qualquer tipo de tirania, assim como inúmeras pestes passaram. E vai passar também a pandemia. E é isso que eu também falava muito nas lives. Tá entendendo? Minha entrevista vai e volta, né? Belicoidal. Mas justamente porque esse imperativo da esperança também vai passar. E passou.
sabe? E a gente sempre é esse cristão mesmo apocalíptico, dá esperança, para dar esperança às pessoas, né, a todos os ouvintes, né, que estiverem interessados. Não. E aí, e esperança, a gente não fala só de discurso, vai ficar tudo bem, fique calmo. Não, mas é também dar pistas do dia a dia para que justamente possa trilhar aí possa trilhar o caminho para uma nova humanidade, né? Então, veja, baseado nas evidências científicas, porque o Stephen Cunha, o Ivari também disse que é a questão da higiene e que poderia haver uma pandemia muito maior. Na gripe do Oriente Médio, na epidemia do Oriente Médio, ele disse, há um risco da humanidade se continuar desse jeito, há um risco da humanidade sofrer uma epidemia muito maior. Isso em 2003, Covid 2019. E a igreja não fala isso. Não vai dizer que é castigo, que isso, aquilo, outro. Porque também a nossa vida também não é um mar de rosas, né? A gente também já passou na humanidade aí várias epidemias, algumas pandemias, que é mais grave, né? A vida também não é um mar de rosas, né? E a gente tem que saber passar por isso também. Passar por isso. A gente tem que saber passar por isso. E aí, justamente, o valor da fraternidade, o valor da solidariedade, o valor da dignidade humana, o valor da destinação universal dos bens, certo? O valor da subsidiariedade, esse conjunto de valores que são propostos justamente para a gente saber passar por isso e de mãos dadas. Por exemplo, uma coisa que eu via lá na Itália, no momento de pandemia, era o quê? Uma coisa que eu não vi aqui no Brasil. Força Itália. Todo mundo com a bandeira da Itália. Sabe, um patriotismo. Coisa que eu não vi no Brasil. A gente só vê essas coisas no Brasil na época de política. Eu disse, poxa, meu irmão, um momento desse de pandemia realmente é o momento da gente se unir. E eles pensaram assim, é o momento da gente se unir. Foi voluntário, velho, sabe? Assim, caramba. Mas eu via muito aquele pessoal da área da saúde, né? Todo mundo em casa, bem bonitinho, morrendo de medo. E o pessoal da saúde, todo dia indo trabalhar. O cara do hospital, o servente pegando ônibus todo dia, né? E aí o pessoal, no final, teve muita coisa assim, ó. O pessoal tirava a máscara e estava todo marcado de máscara. O pessoal da saúde foi bem corajoso nessa época, viu? Foi. Muito, muito corajoso. Foram os nossos guerreiros, né? Foram os nossos soldados aí, né? Foram os nossos soldados. E assim, justamente esse valor que poderia ter sido adotado. Foram muito corajosos e não foram valorizados, viu? Isso. E da população, né? Voltando à questão de passar por uma crise de mãos dadas. Eu me lembro da narrativa dos porcos espinhos. Os porcos espinhos, eles, no período de inverno, eles se amontoam. E por que eles precisam se amontoar? Porque senão, sozinhos, eles não aguentam o frio. E ali, com o calor um dos outros, eles ficam aquecidos. Mas tem um porém. O porém é que eles têm os espinhos e vai ferindo uns aos outros. Mas eles precisam se aguentar. Nós precisamos aguentar os espinhos uns dos outros para superar as crises. Certo? E é justamente isso que o Pontífice falava, né? De uma crise a gente só sai juntos, não divididos. Sabe? E ele falava isso para a humanidade. Justamente porque ele sabia que estava acontecendo essas divisões. Sabe? A nível de mundo, essas guerras aí. Um país que é mais poderoso e aí fornece mais matéria-prima, né, para
para outros países e aí obstrui, porque está em tempo de guerra. Outros países acham bom a guerra porque vai fabricar mais arma, ganham com isso. Tem gente passando fome. Pois é. Tem gente precisando... E se gastando bilhões com ogivas, né? É isso. Tá entendendo? Tem gente precisando de ajuda. E se gastando com o desnecessário. E, claro, eu não estou falando isso aqui, né? Isso aqui é cristianismo. Isso aqui é Atos dos Apóstolos. A gente produzir riqueza, né? A produzir uma guerra, né? Ao invés de estar produzindo o bem-estar das pessoas, né? Justamente. Deus é tão rico, que Ele promoveu a nossa salvação, doando a si mesmo numa cruz. E a gente tem que seguir o mesmo exemplo. Hoje nós temos a riqueza das bênçãos que Deus nos dá. E a gente tem que transbordar para as pessoas. A gente tem que passar para as pessoas. A gente tem que fazer... Se a gente recebeu o Cristo, se a gente está cheio do Cristo, a gente também tem que passar o Cristo para as pessoas. De qualquer forma, seja espiritual ou seja material. É imperativo cristão. O cristão, ai de mim, se não evangelizar, diz o apóstolo Paulo. Então o cristão, ele tem que evangelizar. Conhecer a verdade, não dá para voltar mais atrás, não. Cuida que é para frente que se anda e vai evangelizar. Vai evangelizar porque a humanidade está chorando. A humanidade está querendo, está precisando. O mundo precisa de Deus. Eu disse para os meus alunos esses dias, nós fizemos adoração essa semana lá no colégio, e aí eu dizendo, a humanidade não consegue viver dividida. Está dividida, mas porque não se reencontrou consigo mesma. Está em guerra porque não se reencontrou consigo mesmo. Porque a prova disso é que o muro de Berlim caiu. Deus não quer a divisão. Mas o povo não, pelo fato de não acreditar em Deus, então, mas a humanidade em si, porque a humanidade é criada por Deus, o ser humano foi criado por Deus, então tem a centelha de Deus. Se tem a centelha de Deus, quer o bem, se quer o bem, não quer viver na divisão, se não quer viver na divisão, quer viver unido, então pronto, o muro de Berlim caiu. Nós precisamos quebrar outros muros aí, tantos Berlins aí que estão aí divididos. Tantas casas que parecem o Ocidente e o Oriente dividido naquela época da Guerra Fria. E hoje também estamos em guerras frias de diversas formas. Nós precisamos parar com isso já. O nome é católico. Católico significa universal. Nós vamos evangelizar até os confins do mundo e até o fim dos tempos, até a vinda do Senhor. Você acabou de assistir a primeira parte do episódio com o Lucas Monteiro. Na próxima semana, você vai assistir um episódio com o Felipe Augusto, com participação especial do canal Nossos Textos com Pedro Siqueira. E para terminar o episódio do Lucas, essa primeira parte, nós vamos ouvir mais uma música que você vai assistir lá no segundo episódio. Até lá! Beijo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, suas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma.
Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor. Beijo balança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo o teu lado aberto, jorrando rios de vida, de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal. Beijo tuas vestes que esconderam minhas misérias. Vergonha não há, me adornas com amor. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor. Beijos, lençóis que envolverão o teu corpo ferido de amor, cobrirão meu coração, revestiram-me de realeza. Beijo teu santo sepulcro, testemunha da ressurreição, quero ressuscitar também. Encerrar-me dentro de ti, quero em ti mergulhar e então renascer na tua chaga criadora. Descansar minha alma em teu coração. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo. Esconde-me em teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor. Oh, música boa. Essa música a gente vai